Então, novamente, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar e começar o nosso estudo dessa manhã, a nossa 12ª lição, página 57, lição na Epístola de Tiago. Amém? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por mais uma escola bíblica, onde nós podemos separar esse tempo nesta manhã para estudar a Tua Palavra, para aprender mais de Ti. E agradecemos, ó Deus, pelo investimento que tem sido feito nesta igreja, no aprofundamento bíblico, espiritual, que nós possamos, ó Deus, valorizar e passar esse valor adiante a cada pessoa que chegar e aos nossos filhos. Obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra e pela liberdade que nós temos de estudá-la e que ela essa manhã possa falar profundamente a nossas mentes e corações. Abençoa, Deus, cada vida aqui presente. Pedimos, ó Pai, agora o lavar perdoador e regenerador do Teu Santo Espírito, sangue do Teu Filho, para que possamos estar na Tua presença de maneira inteira, completa, sem nenhuma dificuldade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Nós vamos então agora para o capítulo 4, versículos 1 até o versículo de número 5. Capítulo 4, de 1 até 5. E a lição 12 tem como título Uma Igreja em Conflitos. Talvez seria um tema que você lembraria mais talvez da igreja de Coríntios, né? Uma igreja realmente que tinha muitos conflitos. A diferença é que lá você tem muito mais detalhes, uma carta inteira sobre o assunto, em que Paulo critica, né, censura uma igreja que tinha problemas de partidarismo, né, a famosa panelinha, tinha problemas de os mais pobres serem colocados de lado, tinha problema no uso dos dons, enfim, pode pegar a sua categoria aí. Já que não, uma coisa mais sucinta, só 5 versículos, mas como Tiago, obviamente, irmãos, está escrevendo aos crentes, né, aos irmãos, isso se aplica a uma igreja, no particular daquilo que ele vai falar de uma maneira mais genérica, não tão casos, né, como Paulo escreve aos Coríntios. Vamos ler o nosso texto? São só 5 versículos. Vamos ler a uma só voz aqui nessa manhã. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Juntos? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Muito bem. Nós vivemos, irmãos, diante desse tema nosso de hoje, nós vivemos em uma sociedade que ela está em conflito, obviamente, desde que o pecado entrou no mundo. Se você se recorda bem, lembrando que, é claro, a Bíblia não é, nem nunca tentou ser uma narrativa exaustiva da história da humanidade. Se fosse assim, esse livro não ia dar, você ia ter uma biblioteca inteira. Então, claro que não é esse o objetivo. Tanto que em diversas narrativas você não sabe nem quanto tempo passou exatamente de um fato para outro. Então você se lembra que, após o pecado entrar em nossa história em Gênesis capítulo 3, o que acontece em Gênesis capítulo 4? Um conflito que acaba da pior maneira possível, com o chamado fratricídio, né? Quando o irmão mata o outro irmão. Quando
Caim matou Abel. Então, meus irmãos, conflito está na sociedade desde então. O que mantém a nossa sociedade ainda em pé e coesa, certo? É a lei e a ordem, ok? Porque uma vez que o evangelho não reina na sociedade, você não tem o poder do evangelho para modificar e transformar os homens. Mas o conflito, ele é restrito porque as pessoas sabem da punição, como diz Romanos 13, do magistrado, teme o magistrado, sabe que não pode sair fazendo o que quiser, porque tem consequências, certo? Então, quando a gente fala que determinada localidade, uma vila, né, um pouco a organização diz é terra de ninguém, o que está se querendo dizer? A criminalidade faz o que quer, né, às vezes os poderosos mandam e desmandam na cidade, porque não tem lei e ordem, ok? A lei e ordem é simbolizada através das forças policiais e através do judiciário aí nesse caso, né? Então, meus irmãos, a sociedade só não está no conflito pior ainda porque tem ainda forças de coesão, ok? Mas seria maravilhoso se a gente pudesse dizer assim, pastor, mas isso sei lá fora. Aqui no nosso pequeno Éden está uma maravilha, está assim, mas não é muito não. Porque a origem, desculpe, eu esqueci de mencionar lá fora, é da dissonância ideológica, ou seja, um lado quer uma coisa e outro lado quer outra, certo? Esse é o problema lá fora, a dissonância ideológica. As coisas não se batem, os propósitos não estão juntos. E é interessante, só para abrir um parênteses aqui, irmãos, que esta semana o antigo presidente mandou uma crítica para um dos seus antigos partidos de base. Acabou o amor. Eles estão no mesmo lado do espectro ideológico da política, mas como ele criticou o outro partido também de esquerda, acabou o beijinho. Agora já começou fogo amigo de tudo quanto é lado. Ou seja, mesmo quando parece que as pessoas estão na mesma ideologia, o conflito surge. Bem, agora sim. E aí esse conflito também entra e atinge a igreja, ou conflitos atingem a igreja também. E a própria Bíblia, como eu falei em Coríntios, é um exemplo disso. Diversos problemas. Lá em Coríntios capítulo 3, por exemplo, você vai lembrar que Paulo já endereça o problema do partidarismo, da panelinha. Que tinha gente lá que usava camisa, né? Estou com Apolo né, até morrer. Aí tinha outro lá, né? Pedrão, você tem o meu coração. E aí então, cada um tinha a camisa do seu preferido. Quem que vai pregar hoje? É Apolo. Não, Apolo eu não gosto muito de Apolo. Mas semana que vem já vi que é Pedro, então eu vou. E tinha, obviamente, o pessoal, né, mais hipócrita que dizia, não sirvam a homens, eu sou de Jesus. Então, se isso fosse algo elogiável, no contexto Paulo elogiava, mas era mais uma razão de partidarismo. Era o pessoal que desprezava os homens que tinham investido na vida deles, né, com uma pretensa espiritualidade. Então, a igreja também está em conflito. Só que a nossa origem é a dissonância teológica. O que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente do conflito de pontos de vista teológicos, porque um é trinitariano, outro é unitarista, ou porque um é ascensionista, outro é imersionista. Apesar que há esses conflitos, o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que todo conflito dentro da igreja do Senhor tem a sua raiz na palavra de Deus, da onde nós tiramos a nossa teologia. Todo conflito vai ter uma questão bíblica envolvida aí. Bíblica, como assim, pastor? Eu interpreto tal texto de um jeito, meu irmão de outro texto, e a gente sai no tapa? Não. É porque provavelmente nenhum dos dois lados está interpretando texto algum. Falta de instrução bíblica, ou melhor dizendo, de obediência, às vezes aquilo que nós já fomos instruídos, é que gera o conflito dentro da igreja. Uma falta de obediência àquilo que Deus tem ensinado a mim e a você, que em lugar de agir ou viver segundo aquela instrução, segundo aquilo que eu aprendi da palavra, eu começo a viver a partir de um outro ponto de vista, que não é da palavra, que é da minha
propriamente, da minha carne, do meu coração. Então, os irmãos entenderam o que eu quis dizer ali com dissonância teológica? Eu evitei usar a palavra dissonância doutrinária, dissonância bíblica, e nem mesmo teológica pega todo o sentido, mas eu estou explicando agora que é nesse sentido. Uma deficiência de entendimento espiritual, uma deficiência de entendimento bíblico. E aí, em lugar de agir na vida do meu irmão da maneira como eu deveria, eu ajo de maneira errada. Deixa eu dar um exemplo aqui, meus irmãos. Lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que, lembra o que foi dito para vocês antigamente? Então, eles agiam segundo o que eles tinham ouvido antigamente. Por exemplo, olho por olho, dente por dente, né? Pisou no meu calo, dá teu pé aqui que agora é minha vez. Ok? Aí Jesus fala algo interessante, ele vai falar isso várias vezes. Eu, porém, lhes digo. Ele está corrigindo a dissonância teológica deles. E, por exemplo, nesse contexto ele vai dizer, se alguém te der numa face, dá outra. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Não é isso? Ele vai mudar o conceito. Por quê? Porque a primeira ideia, muitas vezes, não resolvia o conflito. E assim agora, através da contracultura que ele está trazendo, ele tenta corrigir na mente das pessoas o procedimento para resolver conflitos que, com certeza, todos eles estavam vivendo. Nossos conflitos verticais e horizontais, irmãos, estão intimamente ligados. O que são conflitos horizontais, verticais e horizontais? Simples. Os conflitos verticais são de mim para o meu próximo, ok? Entre seres humanos, tá? E os conflitos verticais, esses são os horizontais. Não sei qual que eu mencionei agora a palavra. Os conflitos, eu inverti, foi? Então, tá bom. Repetindo, os conflitos horizontais, lembra do horizonte? Você fica lá vendo romanticamente com seu cônjuge, seu namorado, né? Então, os conflitos horizontais, consertando, são entre eu e o meu próximo, ok? Agora sim, os conflitos verticais são entre mim e Deus, ok? E eles estão, irmãos, intimamente ligados. De que maneira? Primeiro, muitas vezes, os conflitos horizontais, ou seja, entre eu e meu próximo, geram conflitos verticais. Como? Ao desanimar o desejo por uma vida espiritual mais intensa. Não deveria ser, mas problemas no casamento, brigas com irmãos, e aquilo vai lhe trazendo um desânimo que afeta a sua vida espiritual. Tá? Desanimar o desejo por uma vida espiritual mais intensa, crescente e madura. Eu dei um exemplo aí, desânimo na minha vida espiritual por causa de problemas com irmãos. Você acha que não acontece, não? Eu já conheci um colega que desistiu do ministério, né? E isso afetou profundamente o resto da sua vida espiritual por causa de problemas na igreja que ele pastoreava. E aí levou todo um processo para isso ser transformado na vida dele, porque depois, eu já estou pulando para o final do processo, depois, através de conversa e aconselhamento que ele teve com pastores amigos e mais maduros, ou tão maduros quanto eles também, ele percebeu que ele havia feito tipo Adão, né? Foi a mulher que tu me deste, só que ele fez isso com a igreja. Senhor, eu estou nessa por causa da igreja que o Senhor me deu para pastorear. E aquilo estava envenenando o relacionamento dele com Deus. Mas onde começou? Conflito horizontal. No caso aí com um grupo de pessoas numa igreja que o tratou de forma inumana, não cristã e uma série de coisas. E assim, meus irmãos, o conflito com as pessoas estava afetando o relacionamento dele com Deus. E é interessante, meus irmãos, que quando ele consertou aqui, muito do que ele estava passando aqui perdeu força, perdeu ênfase, perdeu impacto na vida dele. Porque o grande problema, na verdade, era com Deus, que estava impossibilitando dele resolver o resto. Mas também tem o contrário. Muitas vezes, os conflitos, agora sim, verticais,
geram conflitos horizontais, ao passo em que a falta de comunhão com Deus drena minha espiritualidade. Claro, exemplo, não consigo reagir bem aos meus irmãos, pois não estou em comunhão com Deus. Então, meu irmão, as pessoas vão pisar no seu calo. Elas vão chutar o teu dedinho. Não adianta querer passar pela vida sem decepções, sem conflitos, sem chateações. Como eu já dei esse exemplo várias vezes, irmãos, não funcionou nem para o Tom Hanks numa ilha deserta. Ele arranjou treta com a bola de vôlei. Mas eles já estão bem. Outro dia vi uma foto do Tom Hanks com o Wilson. Eles já estão em paz, né? Já são amigos novamente. Para quem não está sabendo da referência pop, é o filme O Náufrago, né? Tom Hanks fica lá na ilha, sozinho, e um monte de pacote do avião vem até lá. E dentro de um dos pacotes está uma bola da marca Wilson. É o nome de uma marca de esportes nos Estados Unidos. E ele começa a conversar com a bola. Faz olhinho, faz boquinha, né? E arranja problema. Ele bate boca com o ser inanimado. Essa é a nossa natureza. Você já brigou consigo mesmo? Só você mesmo, Joverci. Pior quando você faz isso em público. E as pessoas dão 2 passinhos para o lado assim, sai até da câmera, porque vai que é doido, né? Pois é. Então, meus irmãos, da onde vem isso daí? Perceba, querido, todo problema espiritual nasce na fonte espiritual. E o conflito é um problema espiritual. Eu não sei lidar com o contraditório, eu não sei lidar com o diferente, eu não sei lidar com o agressivo, o amargurado, e aí, em vez de agir, eu vou reagir. E aí, como está nessa segunda parte, minha vida com Deus não vai muito bem. E aí, é por isso que toda vez que eu vou começar um aconselhamento matrimonial, certo? Na verdade, praticamente toda vez que eu vou começar qualquer aconselhamento, eu tenho que colocar a perguntinha-chave, né? Como está sua vida com Deus? Ou você veio aqui só para ver se o mágico de Oz lhe traz uma solução, enquanto que você, por si mesmo, não tem buscado a Deus, não tem orado, não tem lido a palavra, mas você vai lá, segue a estrada de tijolos dourados para ver se consegue um coração ou um cérebro, sei lá o que eu acho que era coragem. Enfim, é a ideia, meus irmãos, que a gente às vezes tem, né, do especialista que vai resolver nossos problemas. Quando na verdade, meus irmãos, claro que o aconselhamento bíblico tem o seu lugar. Sim, nunca vou dizer o contrário. Porém, o que não pode é ser para nós algo que substitua a minha busca por Deus, o meu relacionamento com Deus, porque é aí, na falha nesta parte, que começam os nossos conflitos. Na nossa lição, nós temos ali na página 57, no ladinho, né? Nossos objetivos, ok? Vamos lê-los lá? Se acordar aí um pouquinho. Domingo pela manhã, tá meio aí lenta a coisa, né? Vamos lá juntos? Saber. A igreja perde as características de comunidade de santos quando é dada a conflitos e busca amizade com o mundo, se tornando incoerente. Então, esse seria um resumão, né, do que você precisa saber nesta lição número 12. Mas nós também temos o desejo de sentir o quê? Vamos lá? Quando a igreja se comporta como o mundo, passa a expressar sentimentos reprováveis e se torna inimiga de Deus. Irmãos, só para você ter uma ideia, vocês já repararam que toda a assembleia da nossa igreja, eu rasgo seda de como é tranquila, bem-humorada, leve. E realmente é. Quem já participou das assembleias da nossa igreja é só na maciota, como diz na minha terra, só na seda, tranquilo, tranquilo. Você sabia que já tem igreja, já existiu igreja que até a polícia teve que ser chamada? Será que essa igreja está em conflito? Pelo menos aqui a gente temos uma vantagem, né? Já tem 4, 5 policiais aqui dentro já, então... O problema é que se eles estiverem lá diferente do conflito e quiser até sacar a arma aí, a coisa fica preta aqui dentro, né?
Se acontecer isso, pule no meio das cadeiras. Mas, por outro lado, graças a Deus, nossa Assembleia é extremamente tranquila. Mas você vê, meus irmãos, esse tipo de coisa que você está vendo do mundo, a igreja se comportar como o mundo, não é algo tão absurdo assim. E nós já vimos em outras circunstâncias, não precisa ser necessariamente uma Assembleia, né? Agir com a coerência dos santos, evitando conflitos e sentimentos rixosos, pois o Espírito de Deus que habita no crente zela maturidade cristã. Esse objetivo, meus irmãos, você vai perceber com certeza através do transcorrer da nossa lição. Bem, a primeira divisão na sua revista, já na página 58, fala sobre promove oposição entre os irmãos. Os conflitos, né? Promovem o conflito, promove oposição entre os irmãos. Esse é o versículo 1 e o versículo 2. O que diz lá, repetindo? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Destrinchando, meus irmãos, esses dois versículos, eu queria destacar algumas palavras importantes aqui nesse primeiro versículo. Primeiro, de onde? Segundo, guerras. E terceiro, conflitos. Primeiro, a palavra pothena aí diz de onde, qual a origem, qual o ponto de partida de algo. Por que isso é importante, meus irmãos? Eu quero destacar, queridos, como eu já disse que a Bíblia não foi escrita por acaso, nem jogado palavras lá, que existe possibilidade de examinarmos, estudarmos, olharmos as situações e descobrirmos por que eu estou tendo esse conflito com alguém. Da onde está surgindo isso aqui? Por que eu cheguei em casa, chutei o cachorro, gritei com o menino e mandei a esposa calar a boca? Não faça isso. Especialmente o número 3. O que está acontecendo? De onde surgiu isso? Isso serve também, meu irmão, quando você percebe que alguém do seu convívio está fora de personagem. Sabe o que eu quero dizer? Está irritado por demais. Está agindo de uma maneira estranha. Alguma coisa aconteceu. Eu estou assistindo uma série sobre forças especiais, né, o Navy SEALs americano, e muito interessante. Com certeza uma profissão extremamente estressante. Toda vez que você sai de casa, você não sabe se volta. E numa determinada missão, ele teve que reagir, avisou que a mulher não pegasse a arma, ela pegou, e não tem alternativa. Vai fazer o quê? Abrir o peito e dizer atira? Teve que matar a mulher, né? E aí ele estava em casa, terminando de fazer alguma coisa com madeira, acho que era um berço, e do meio do nada ele pegou e quebrou tudo, e a esposa dele veio. E aí perguntou, o que está acontecendo? Aí aquela resposta que a gente dá muito dentro do casamento, né? O que está acontecendo? Nada. Nunca é nada. E a gente insiste nessas respostas. Nada. Bem, aí ela conversou com ele. Sabe o que o marido passa? Pelo menos por alto, né? Não pode falar das missões. Só que dessa vez ele contou. Porque abalou. Ele ficou abalado, o abalou. Teve que tirar a vida daquela mulher, que já tinha pego a Glock para matá-lo. E aquilo, meus irmãos, foi interessante porque ela caminhou com uma certa habilidade com ele sobre a missão dele, a função dele, que está perseguindo terroristas e tudo mais. O que ela fez? Em lugar de dar uma também de louca, dizer assim, está quebrando por quê? Agora é assim aqui em casa e escalonar o problema. O que ela fez? De onde? Da onde está partindo isso daí? O que está causando isso na sua vida? Assim também, meus irmãos, todo o conflito que nós vamos ter com as pessoas, a gente tem que dar uma parada, dar 2 passinhos atrás e dizer, peraí, deixa eu olhar esse cenário aqui, por que eu estou agindo dessa maneira? De onde está saindo isso daí? O que está acontecendo com a minha cabeça? Por que eu estou reagindo dessa maneira? Porque eu estou tratando fulano assim.
E via de regra, meus irmãos, a gente vai encontrar alguma coisa em nós também, mesmo que a pessoa tenha agido de maneira muito errada, tá? Via de regra, eu tenho alguma coisa para consertar aí nesse de onde, porque no finalzinho do versículo 1 diz, entre vocês. Porque vale a sabedoria popular aqui, que diz que quando um não quer, pois é. Então, se alguém me oferecer um conflito e eu comprei a briga, eu também quero. Então, da mesma maneira que lá tem um de onde, aqui vai ter um de onde também, uma origem da onde está, o que está provocando, o que está causando aquilo que está acontecendo comigo. E aí nós temos essas duas palavras, meus irmãos, que elas são, na verdade, bem sinônimas, parecidas. Polemos, lembra alguma coisa para você? Polemos é a palavra grega que origina para nós polêmica. Olha aí. Conflito militar, estado de hostilidade ou antagonismo, disputa, conflito, guerra. E tanto é que a palavra deu para nós uma palavra que não é guerra exatamente, mas geralmente traz um certo conflito. Quando alguém vem com uma polêmica, estava tudo tranquilinho, tudo ótimo, e alguém trouxe um pensamento, uma ideia que bagunçou tudo, balançou o barco, e aquilo trouxe uma polêmica. Essa é a primeira palavra que Tiago usa aí, que na NVI é escolhido traduzir por guerras, além de outras muitas palavras que poderiam ser traduzidas. A terceira palavra, marre, significa lutas, disputa e conflito. Como vocês estão vendo, são palavras praticamente sinônimas. Essas duas últimas, portanto, são palavras sinônimas usadas em repetição para reforçar o grau. É como se fosse uma repetição de adjetivos como você é muito bonita e linda, uma coisa assim, né? Parece desnecessário, mas você está realmente impressionado com a pessoa. Então você está reforçando o grau, e Tiago está mostrando isso porque ele sabia que dentro da igreja havia relacionamentos rompidos, relacionamentos que estavam em ameaça. O que quebra para nós, meus irmãos, essa ideia de que a igreja primitiva era essa perfeição toda. Já viu isso? Nós temos que voltar para o cristianismo primitivo. Como se todo mundo vivesse lá, eles vendiam tudo, compartilhavam as coisas. Não tinha problema. É só ler Tiago 1 que a gente vê que não é, 4, que não é bem assim. Havia problema sim. Não tem como, meus irmãos. Coloque dois seres humanos e vai ter problema, vai ter conflito. Podem ser coisas banais que a gente resolve rapidinho, né? E percebe que a gente está errado e tudo mais, mas muitas vezes não. São coisas difíceis, pesadas, que às vezes leva um bom tempo para se resolver entre as pessoas. Portanto, amados, essas palavras destacam-se no primeiro versículo, mostrando que a preocupação de Tiago é que todos os conflitos e guerras que haviam entre eles possuem uma origem, e ele questiona, de onde vem isso? Então ele não faz para dizer assim, analisa aí. Ele vai responder, ele vai continuar o nosso texto, e agora ele vai trazer a origem, e ele vai classificar em uma única palavra. Nossas paixões ou nossos prazeres, dependendo da tradução. E essa palavra, meus irmãos, você encontra um significado detalhado, né, que é hedonês, que significa prazer, paixão, desejos egocêntricos de bem-estar. E você diz, pastor, eu não conheço essa palavra. Conhece sim. Sabe de onde você conhece? É a origem etimológica da palavra hedonismo. O que é hedonismo? É uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. Ora, é a teologia evangélica atual, da vitória, da conquista, unção de ousadia, unção de conquista. Faltou na letra, né? Unção de sofrimento, unção de abnegação, unção de autonegação. Tem não. Porque a teologia evangélica atual é hedonista. Gira
concentricamente ao redor do prazer e do bem-estar do homem. Como é que é o culto hoje, meus irmãos? Eu gostei muito daquela igreja, o culto foi bom, eu me senti bem. Muitas vezes, é claro, a pessoa não entendeu absolutamente nada da mensagem e se sente bem. Porque as pessoas foram agradáveis, é claro, tem que ser. As pessoas, né, receberam bem e tal, ela gostou da música. Mas a mensagem, por enquanto, passou por cima. Não entendeu. Quando uma mensagem fala de pecado e a pessoa diz, eu gostei muito da mensagem, geralmente significa, eu não entendi nada. Claro que você pode gostar muito da mensagem, que, né, confronta e tudo mais, mas isso requer, meus irmãos, um certo nível de amadurecimento. O visitante, especialmente o incrédulo, não tem essa capacidade ainda, porque é dada pelo convencimento do Espírito. E muitas vezes ela vai ter uma experiência religiosa, né? E espera-se que com o tempo isso, pela graça de Deus, mude. Então, meus irmãos, a palavra que Tiago usa aqui, como a origem dos nossos conflitos e guerras, é exatamente as paixões ou desejos, ainda desculpe, no versículo 1, né? Que nós temos. E essas paixões e desejos, esses hedonê, ok? Vão trazer para nós uma dificuldade de lidar com aquilo que atrapalha o meu bem-estar. Então, tá tudo maravilhoso, não? O dia tá florido, cor de rosa bebê com azul bebê, tá tudo ótimo, 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 ótimo. Aí vem alguém, né, e atropela o seu dia, você, estava tudo bem até hoje, você veio estragar meu dia? Não, às vezes a pessoa teve que trazer para você algo importante. Ela trouxe um conflito porque você estava agindo ou se comportando de uma maneira que não deveria. Mas ela atrapalhou o seu pequeno mundo hedonista, que estava tudo maravilhoso. Gente, eu não estou falando aqui de quem vive uma extrema utopia, não. A gente gostaria disso no nosso dia a dia. A gente gostaria de chegar em casa do trabalho, sentar numa cadeira, né? O cachorro vir trazendo o jornal, a esposa trazendo o chinelo e tal, aí o filho ou a filha, né? Todo mundo vestido, limpo, banho tomado, trazer um cafezinho e tal, né? Mas aí você chega em casa, isso que você queria. Expectativa e realidade. Chega em casa, o filho está correndo atrás do cachorro para ficar tentando botar post-it nele, colar fita adesiva, latindo para um lado, o menino gritando para o outro. A esposa, toda descabelada, com o bob na cabeça, ficou com o menino o dia inteiro. Aí diz, graças a Deus você chegou, pega esse aqui. Pastor, o senhor está contando alguma coisa? Pois é. Eu nego até. Então, meus irmãos, essa é a realidade. E aí o seu pequeno mundinho não funciona do jeito que você queria. Porque as pessoas, meus irmãos, têm os seus problemas também. E eles vão atravessar o seu hedonismo. E aí você vai ter o problema com seus hedonê, com suas paixões, com seus prazeres, porque hoje não estão agindo segundo o script que você planejou para o seu dia, para a sua vida toda, que seja. Ok? E isso acontece, meus irmãos, às vezes porque nós temos expectativas injustas, como por exemplo esse caso do camarada que queria chegar em casa e ser amplamente servido, né? Só faltou os anjos aí ter um papel. Ou às vezes simplesmente porque as pessoas atravessam até a nossa tentativa de uma vida menos autocentrada, mas atravessam com o seu pecado. E ainda assim nós temos que processar e passar por aquilo, porque deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Então, eu não cheguei em casa com essa utopia, cheguei disposto a ajudar. Mas cheguei, alguma coisa para ajudar? E aí a pessoa, do outro lado, no caso a esposa, diz assim,
alguma coisa para ajudar? Cheguei de boa, mansinho, perguntando o que eu posso ajudar. A pessoa praticamente perguntou: tu é cego? Tá pegando fogo ali, aqui esse cano tá aqui, o menino aqui com o nariz correndo. Aí o que eu faço? Que isso, querida? Eu tô aqui e tal. Não. Se é assim, então faz sozinha. Aí o outro lado, fiz até agora. Vai continuar fazendo. Pá, pá, pá. E aí as crianças e o cachorro já estão embaixo da mesa, porque o fogo cruzado. Por favor, ninguém levanta a mão e diz: pastor, não, por favor, tá? Contenha-se. Veja bem, o que aconteceu aí? Uma resposta pecaminosa, outra resposta pecaminosa e a outra resposta pecaminosa. Eu ia dizer o céu é o limite, mas é melhor ir para outra direção, né? O inferno é o limite de onde a gente vai parar. Não é assim? Então veja bem, a questão aqui é que mesmo às vezes quando a gente não chega em uma situação necessariamente já pecando, nós ainda temos, meus irmãos, que responder ao pecado dos outros. E por que não vai acontecer? Porque as paixões, os prazeres de um lado estão falando mais alto, as paixões e os prazeres desse lado estão falando mais alto. E aí fica muito difícil a gente conseguir equacionar aquilo que está acontecendo. Cada um quer aquilo que quer. Isso tem a ver, meus irmãos, no final do versículo 1, a guerra interna que nós vivemos aí está ligada à batalha entre a carne, da carne contra o espírito, da nossa velha natureza contra a nossa nova natureza. Então vamos agora ouvir a leitura de Romanos capítulo 7, versículo 15, é um texto tanto quanto longo, você conhece, até o versículo 25. Ontem, ao redor da mesa do almoço, inclusive esse texto foi lembrado. Eu estava na lição, eu fiquei até pensando na Jesuscidência. Romanos 7, de 15 a 25, traduz bastante esse conflito que existe dentro de nós. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E que faço? E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de boa habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Muito bem, então você vê, meus irmãos, não dá tempo de fazer uma exposição de Romanos 7, de 15 a 25, mas o texto é para mim, bastante claro em mostrar que existe, por causa da obra do Espírito Santo na nossa vida, um desejo de servir a Deus, de fazer aquilo que a palavra fala e tal, mas a carne está lá. E ela nos leva, infelizmente, a desejar outras coisas. Como diz o velho ensinamento, né? Vai ganhar o cachorro que a gente alimentar. Vai ganhar o lado que nós alimentarmos. Se eu estou alimentando o espírito, se eu estou alimentando, né, minha vida espiritual, aí, meus irmãos, é o básico do básico, né? É o exercício espiritual na palavra, na oração, na mortificação da carne, a crucificação do eu mesmo. Com certeza, você vai ter cada vez mais facilidade nos conflitos de agir e reagir de uma maneira que glorifique a Deus e seja de acordo com o seu espírito, ou melhor dizendo, o espírito de Deus. Mas, se você alimentar a sua carne, é aí que está, meus irmãos, o uso do nosso tempo, né, as atividades que mais gastamos, né, o nosso tempo,
É interessante que às vezes a gente acha que algumas coisas são necessariamente neutras. Depende. Há coisas que são claramente edificantes, com certeza. Mas há coisas, meus irmãos, que dependendo, de novo, do uso do nosso tempo, minam a nossa edificação. Eu acho que eu contei para vocês uma vez que teve um feriado bem no meio da semana, acho que uma quarta-feira, no seminário, e não tinha sentido a gente viajar porque ia bater e voltar, né? Mesmo quem morava perto e tal, então só ficou por lá mesmo, mas era feriado, e naquela época acho que eu não tinha esse costume de botar o feriado para segunda ou para sexta, mas eu sei que aí alguns alunos, ou um bom número de alunos, resolveram fazer uma maratona de filmes, e eu digo uma maratona. E aquilo incomodou o nosso diretor. E depois ele falou sobre essa vontade que às vezes a gente tem na vida cristã de desligar a mente, né, e ligar o ECMO, o circulador de sanguíneo externo, o respirador, o batimento cardíaco e viver vegetando. E vegetamos 2, 3, 4, 5 filmes num dia inteiro. Só levantar para comer e para ir ao banheiro. Então, olhando em retrospectiva, mesmo que nós éramos alunos de seminário, que passávamos todo santo dia estudando a palavra e tudo mais, não é um bom uso do seu dia. De maneira alguma. É uma necessidade extremada de alguma coisa, naquele contexto. De novo, o problema não é o filme. O problema é como nós usamos o nosso feriado em passar um filme em média de 1h30, 1h45, 2 horas, passar de 8 a 10 horas assistindo filme. Qual o ponto, qual o objetivo disso? Uma coisa é desopilar, outra coisa é você vegetar. E em algo que, diga-se de passagem, tem o seu lugar na nossa vida, um lazer, um prazer, etc. Tem. Mas que passou em muito e foi um dia inteiro sem absolutamente nenhuma edificação. Ele chegou ao ponto, eu me lembro na capela, de perguntar o seguinte: quantos de vocês, antes de se ligar ao soro e ficar vegetando ali na frente da televisão, já haviam feito de manhã o seu devocional? Claro que não pediu para ninguém levantar a mão, mas eu suspeito, porque eu era um deles, que poucos tinham feito. A maioria tinha acordado tarde, já sabiam da maratona e para lá foram. Você vê, meus irmãos, como muitas vezes a gente gasta nosso tempo e nossa vida em coisas que não edificam, mas que necessariamente não são pecaminosas, mas se transformam da maneira como as tratamos. Então, o fortalecimento da carne e do espírito tem a ver de como nós organizamos a nossa vida. Você tem a vida muito corrida, trabalha o dia inteiro, faz faculdade à noite, parabéns. Então, o resto do tempo que você tem livre, você tem que pensar no seu espírito. Não, o seu trabalho não edificou a sua vida. Muito pelo contrário, desgasta. Sua faculdade também não, porque via de regra, especialmente dependendo da faculdade, você só ouviu pensamentos contrários à fé cristã. Watchman Nee, cristão que viveu a maior parte da sua vida numa prisão chinesa, ele tem no seu livro, se não me engano, A Vida Cristã Normal, o seguinte ensinamento: você passa o dia em contato com a sociedade, com a cultura, com tudo mais, e você vai pegando aquele, como é que é, Cris? PTU? Acertei? Pronto. O ranço, o fedor do mundo, quer queira, quer não, meu irmão. Não precisa estar no bordel, não precisa estar na boca de fumo para isso não. Sua sala de faculdade está cheia de ranço do mundo. Geralmente o ambiente de trabalho corporativo está cheio de traquejo. Você precisa, escrevia Watchman Nee, do lavar da palavra. Ele estava apenas expondo o texto bíblico. Você precisa de tempo com Deus, precisa sair daquele lugar e dizer: Senhor, não, pastor, mas Deus estava comigo o tempo todo. Meu irmão, então tu és mais espiritual que Jesus, porque até ele separava tempo a sós para estar com o Pai. Então, entende o que eu quero dizer, meu irmão? Aí sobra aquele pedacinho de tempo numa vida corrida. Aí o que eu vou fazer? Vou vegetar na frente da televisão assistindo novela. Não, pastor, mas é novela da Record, como se tivesse melhorado alguma coisa. Então, às vezes até pior que a da Globo. Vai ensinar coisas piores ainda.
né? Equilíbrio, disciplina, porque caso contrário, tais conflitos, você vai estar queimando, meu irmão, óleo. E eu não estou me referindo ao óleo do Espírito, não. Estou me referindo à questão do carro, né? Que está no vapor do combustível, está na reserva, já está começando a queimar óleo, porque não tem mais condição de andar por si mesmo. No segundo versículo nosso, ele vai ensinar ainda que essa oposição entre irmãos vem por meio do comportamento cobiçoso ou invejoso, né? Ou os dois, se for o caso. E a palavra que ele usa aqui, você já conhece, epithumel. É a palavra que nós vimos lá atrás, epithumia, desejo ou concupiscência, se você quiser usar a palavra mais sofisticada da versão antiga, né? É o verbo ligado à palavra desejo. Lembre-se que eu posso ter epithumia de um bolo de chocolate. Mas no contexto, geralmente, que tem aparecido nesses textos que nós temos visto, é um mau desejo. É o desejo carnal e pecaminoso. Definição: cobiçar, desejar, agir no desejo. Nossa lição, inclusive, explica que no contexto aqui, ele está apontando uma ação. A pessoa, de fato, está fazendo algo para ter aquilo que ele está cobiçando. Para usufruir daquilo que ele está cobiçando. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Antes de nós lermos o próximo versículo, lembra que lá atrás, antes do Novo Testamento, o governo grego, o Império Grego, para agradar os judeus, eles autorizaram a tradução do Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? E uns 3% em aramaico. Ok. E aí, para agradar os judeus, que a maioria falava grego agora, e para também trazer o Antigo Testamento, foi autorizada uma tradução chamada Septuaginta. Ok? Então, é o Antigo Testamento em grego. Está todo mundo junto aí? Adivinha onde a palavra epithumeu, o verbo, aparece? Olha aí. Texto que você conhece. Que contexto é esse, meus irmãos? Os 10 mandamentos. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás. É o mesmo verbo na Septuaginta. Mesmíssimo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Claro que tem uma versão mais moderna, né? Não cobiçarás o carro do teu próximo, não cobiçarás a roupa da tua próxima, né? O sapato e a maquiagem importada da tua próxima, né? O computador do teu próximo. Tem uma versão dos dias de hoje, sei lá mais você pode colocar aí. Mas é interessante, meus irmãos, que quando eles traduziram, quando o judeu, tal como Tiago é judeu, quando o judeu traduziu, cerca de 170, 200 anos antes, a Septuaginta, usou o mesmo verbo que Tiago agora usou no versículo 2. Repetindo o texto, vocês cobiçam coisas e não as têm. Eu me pergunto, meus irmãos, perceba bem, Tiago conhecia a Septuaginta. Eu me pergunto se Tiago não usou o verbo de propósito, porque aqueles a quem ele está escrevendo conheciam os 10 mandamentos. E muito provavelmente através da Septuaginta. Você sabia que tinha muito judeu que passo a passo estava perdendo o hebraico e o aramaico? E estava assumindo uma postura mais helenista, especialmente quem vivia fora de Jerusalém? Eis aí a razão porque precisava do Pentecostes, da pregação em tanta língua. Tinha gentios convertidos, mas tinha judeus que não falavam mais o aramaico. Parênteses fechado. Portanto, meus irmãos, Tiago usa esse verbo, para mim, eu entendo assim, com o objetivo claro de dizer, vocês estão inclusive transgredindo o mandamento, se não me engano, 9º mandamento. Assim, meus irmãos, cada vez que isso acontecia com eles, produzia um escalonamento do problema. Por quê? Tiago vai dizer que isso gerava também assassinato, inveja e lutas e guerras, um abismo atraindo outro abismo. Eu não sei se ele está exatamente falando de assassinato, eu suspeito que não, mas ele está falando, meus irmãos, no mesmo sentido
que o seu meio-irmão falava de assassinato. Lembra? O que Jesus falava? Se você pensar mal, se irar contra o seu irmão, já o matou. Jesus pegou no Sermão do Monte aquilo que era só de verdade, bater boca, irar, ofender, etc. Mas desculpe, que era, voltando aqui o pensamento, aquilo que era assassinato de verdade, ele transformou apenas em eu me irar com meu irmão. Ele pegou o que era adultério claro, com apenas no pensamento. Jesus aumentou a cobrança. Para quem acha que o Antigo Testamento cobrava muito, né? Cobrava muito em cerimônia. Mas agora Jesus tira de apenas um ato para também um pensamento, um sentimento interno. Assim, meus irmãos, é provável que esse assassinato seja isso, mas ele também fala sobre inveja e, de novo, traz lutas e guerras aí. Um abismo atraindo outro abismo. Agora, olha esse versículo 2. Você lembra das palavrinhas que nós aprendemos? Polemos e marre. Tiago apenas as transforma agora em verbos, cujos são marromai e polemel, e fecha o círculo do que acontecia com eles. Como? Olha lá, ele disse lá no começo, de onde vêm as guerras e contendas? E aí no versículo 2, o que ele diz? Vocês cobiçam e nada têm, mas não conseguem obter o que desejam. Aí final do versículo 2, vocês vivem a lutar e fazer guerras. Ele pegou os substantivos do primeiro versículo e transformou em verbos no segundo versículo, reforçando aquilo que estava acontecendo com eles e fecha o ciclo. Está aqui, vocês estão girando num ciclo vicioso que nunca adianta, nunca resolve nada. Porque qual é o pensamento final de Tiago? Nada alcançavam. O resultado, mais frustração, mais amargura, mais descontentamento, mais conflitos e guerras. Meus irmãos, veja bem, eu não sei se você já teve num problema sério com alguém, que você parece, olha, acabou entre nós. Pode ser cônjuge, pode ser irmãos, pode ser amigos, pode ser irmãos em Cristo. Um tal conflito que você não quer ver o camarada nem pintar de ouro. Como diz o adágio, você quer ver o cão, mas não quer ver a pessoa. Como é que isso acontece geralmente? Nenhum dos dois lados cede. Nenhum dos dois lados baixa a guarda. E é interessante, amados, que às vezes só o que precisa é isso. Que alguém diga, eu errei, me perdoa. Porque Provérbios diz que quando nós fazemos isso, a gente amontou o quê? Brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. A expressão significa inquietude, a pessoa já não tem mais como agir como tinha planejado, porque agora você perturbou, já estava planejado na cabeça tudo que ia lhe dizer. Mas você, do outro lado, vem o quê? Eu errei, me perdoa. Errar é humano. Você desarma a pessoa. Se ela vai chegar ao ponto de reconhecer o seu erro também, não deve ser o seu ponto nem a sua motivação. Não deve ser aquilo que motiva você. O que motiva você é parar de reagir e agir. Porque segundo Tiago está nos ensinando, meus irmãos, comportamento cobiçoso, a cobiça, e invejoso da inveja, não vai lhe proporcionar nada. Uma vez eu estava conversando, a pessoa não era crente, né, no ambiente de trabalho, e a pessoa falou das dificuldades que estava fazendo no casamento, assim, pá. Depois que ela falou, eu falei assim, você já pensou simplesmente em perdoar? Ela não estava esperando ouvir isso. E nem estava querendo, diga-se de passagem. Você já experimentou simplesmente perdoar? Como assim? E eu perguntei para a pessoa, o que você está ganhando disso? Ela deu um tapa, você devolveu um soco. Ela deu uma palmada, você devolveu uma chicotada. Ela deu um tiro de 22, você sacou um 44. Ela pegou um fuzil, você pegou uma bazuca. O que você está ganhando disso? E eu finalmente disse, você quer que seu casamento acabe? Não, mas parece.
Porque do jeito que você está indo, eu acho difícil que sobreviva alguma coisa. Nem vocês dois, disso passagem. E aí eu perguntei, por que você simplesmente não perdoa e deixa para lá? Eu sei, meus irmãos, é muito difícil para um homem não regenerado entender tal coisa. Mas eu não tinha outro conselho para dar. É claro que depois eu falei, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu também não consigo fazer isso. E é por isso que eu preciso de Cristo na minha vida. É obviamente que eu aproveitei a oportunidade para trazer o Evangelho. Falei, você precisa da ajuda de Deus. Isso vem através de um relacionamento com Cristo Jesus. A diferença, meus irmãos, é que nós já estamos neste relacionamento. E interessante que nós queremos ser tratados, é aí que vem a ética cristã, por Deus, de uma maneira completamente diferente como tratamos, inclusive, as pessoas mais próximas de nós. Inclusive na questão dos conflitos, né? Se Deus não tivesse, amados, nos perdoado no conflito que nós temos com Ele, ou tínhamos, melhor dizendo, ai de nós, filhos da ira, condenados eternamente, inimigos de Deus. Mas Deus, com grande amor com que nos amou, esse mais Deus em Efésios 2, o Evangelho funciona na resolução dos conflitos, porque com o amor, misericórdia, graça e longanimidade que eu tenho sido tratado, eu sou convocado por Deus a estender às pessoas, em qualquer situação que seja. Essa de baixo, se você comparar com o slide anterior, aliás, não precisa nem comparar com o slide anterior, porque eu coloquei aqui, ó. Você vai perceber, é que elas estão invertidas, certo? Tá? Polemos e marre é guerras e conflitos no versículo 1. Guerras e contendas na nossa versão, ok? Marromai e polemel são essas duas palavras cruzando aqui em X, né? Substantivo virou verbo, ok? Polemos, o substantivo, guerras virou guerrear, polemel. Marre, contendas ou conflitos, substantivo, virou verbo, marromai. Quis apontar como que Tiago começa, explica a origem, faz tudo e fecha o círculo. Aí depois apresenta o resultado. Vocês ficam nesse círculo vicioso, que é exatamente o que o ciclo vicioso é, não vai para lugar nenhum, né? Só fica como um carrossel, como uma cadeira de balanço, muito movimento, nenhum progresso. E aí ele diz, está adiantando alguma coisa? Sai disso aí, porque vocês não estão ganhando nada a partir disso, nos relacionamentos de vocês, na vida da sua igreja e assim por diante, ok? A aplicação, meus irmãos, desse nosso primeiro ponto aqui, assim que eu recuperar o meu pointer aqui, tá aqui. A aplicação é essa daí. Vamos ler juntos? Ter foco na vida é algo benéfico. Querer crescer e ter uma condição melhor é motivador. Vamos lá, pessoal? Acordam? Já dormiram? O que não podemos deixar é o desfocar da motivação. Todo cristão deve ser motivado para crescer ou ter algo melhor, mas sempre em humildade e embaixo da vontade de Deus. Quando desejo falar mais alto que o próprio Deus, é hora de parar, meditar em oração e pedir que Deus remova tal sentimento. Como eu ensinei aos adolescentes do grupo, na época adolescente, né, do grupo Renova, muito tempo atrás, o problema não é você querer alguma coisa. O problema é você querer muito. Este é o problema. Porque muitas das coisas que nós queremos, irmãos, não necessariamente são pecado. Quer ver a diferença? O indivíduo querer um caso extraconjugal é pecado. Não precisa nem se perguntar. Agora, alguém querer casar não é pecado. Mas se esse desejo é a despeito de qualquer coisa, de qualquer jeito, com qualquer ídolo detectado.
O desejo passou do limite. Por que muitas vezes nós saímos do nosso orçamento? Que queremos algo mais do que a lógica da matemática. Não cabe no meu orçamento mais. Às vezes, nunca caberia no meu orçamento. Mas eu quero muito. E a diferença entre comprar um carro dentro do meu orçamento e comprar um carro fora do meu orçamento. É a diferença de gastar qualquer coisa dentro do que eu posso e fora do que eu posso. E muitas vezes os conflitos vão surgir entre as pessoas por causa de decisões essas, idólatras, né? Que o outro vai tomar. Idólatra, pastor? É. Porque não é o resto do que Tiago vai tratar agora? Da inimizade contra Deus? E eu quero de novo reforçar, meus irmãos, que você tire da cabeça o cabaré, o bordel, né, a boca de fumo, o baile funk. Não, a nossa ideia de pecado é só isso aí. É só quem está lá, né, mergulhado, nadando na lama. Para nós, amados, que somos chamados a ser santos, assim como nosso Deus é santo, o respingar pequeno de lama já é demais. Não precisamos nadar na lama. Seria demais esperar que a noção de pecado que Deus não quer na nossa vida é só uma noção extrema. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Você começa a sua descida na vida espiritual no primeiro degrau. Ninguém está lá no alto da vida espiritual, aí se desequilibra e sai embolando assim. Não, é um degrauzinho de cada vez. Mais um degrauzinho. Daqui a pouco, você olha para cima e diz assim, como eu cheguei aqui? O que me levou a isso? E isso vai se traduzir também nesses conflitos que nós vamos ter com as pessoas, porque o nosso foco está desfocado naquilo que Deus realmente quer de nós. Alguma outra pergunta, meus irmãos, sobre esse primeiro ponto? Uma pergunta? Não? Ótimo, então vamos lá. Número 2 na sua revista, página 59. Também promove oposição a Deus, o conflito. Como que isso acontece? Por meio de orações egoístas, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. De novo, meus irmãos, o texto vai nos trazer a um objetivo errado. O objetivo é, de novo, os prazeres ou paixões, dependendo da tradução, mencionados no verso 1, que originavam os conflitos. Então veja bem, meus irmãos, olha aqui a linha de raciocínio de Tiago. Eu estou naquele ciclo vicioso, né? Em que minhas paixões geram minhas decisões que levam a conflitos que vão mais e assim vai. E aí o que acontece? Nesse contexto, eu vou começar a planejar os alvos da minha vida, os objetivos da minha vida. E aí, já que nós é crente, eu vou orar por isso. De uma certa forma, às vezes nem é uma oração mesmo, mas diz, Senhor, eu gostaria tanto, é aquele desejo que a gente já chama de oração, né? O que Tiago está falando? Ora, uma vez que eu estou nesse ciclo vicioso, a minha oração vai ser em busca de prazer, em busca de bem-estar, em busca do meu bem-querer. Ok? Vou dar um exemplo. Estou num conflito com a esposa. Não sei o que, aquele bate-boca. Aí na minha oração eu digo, Senhor, muda o coração dessa mulher. Coração linda, né, pastor? Só pensa na outra, né, na sua esposa. Não. Muda porque eu não quero do jeito que ela está agindo. Geralmente, quando eu peço para mudar outra pessoa, meus irmãos, eu estou sendo extremamente egocêntrico. É porque o jeito do outro está me incomodando.
Eu não quero mais isso daí. Você já parou para pensar, meu irmão, que todo traço de personalidade que lhe incomoda nos outros deveria lhe chamar a atenção? Lembra da origem, do porquê que lhe incomoda? Eu vou repetir. Todo traço de personalidade, atitude, forma de agir do outro que lhe incomoda deve levar você a questionar qual a origem desse incômodo. Por que que isso me incomoda? Por que que eu estou agindo, ou reagindo, melhor dizendo, dessa maneira, ao jeito que a pessoa é? E às vezes o jeito não é nem pecaminoso, é eu que não gosto disso daí. Não gosto desse jeito, não gosto dessa maneira. E a gente quer moldar a pessoa do jeito que nós desejamos, né, que ele ou que ela seja. Então, essas paixões, esses prazeres que eles passavam, meus irmãos, além de trazer uma oração que não servia para nada, também e agora contaminavam e adulteravam essas orações. No sentido de que elas eram muito mais monólogos do que diálogos. Uma vez que eu estava muito mais do que clamando a Deus, dizendo, Senhor, toma. Eu estava trazendo aquilo, como falando comigo mesmo, que meu coração deseja, através da oração. E, obviamente, isso não ia me levar a lugar algum. Por que nós fazemos isso, irmãos? E aí ele usa um outro termo aqui que aparece no Novo Testamento também. E a motivação é apenas gastar em seus prazeres. Lucas 15, 14, nós lemos o seguinte: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Trívia bíblica. Quem sabe de onde é esse texto? Filho pródigo, exatamente. Gastou tudo. Você conhece uma criatura mais egocêntrica nessa história do que o filho pródigo? O pai dele, com toda certeza, já era um homem idoso. Nós estamos num contexto, meus irmãos, em que o papel do filho ao lado do pai, substituindo inclusive a sua profissão, era importantíssimo. Jesus era carpinteiro, filho de carpinteiro, entendeu? Era comuníssimo, não era negócio de fulano era carpinteiro, filho de sai médico. Não é como hoje. Se continuava a profissão da família, o ofício da família. Aí esse filho deixa um pai certamente idoso, que tinha seus trabalhadores, tinha os seus servos, tinha o seu outro irmão, mas ele, egoisticamente, de forma egocêntrica, dá a minha parte da herança. E aí o que diz o texto? Ele sai para gastar tudo, seguindo os seus prazeres, seguindo aquilo que lhe agradava. Não pensou na sua família, não pensou no seu pai, não pensou em ajudar alguém, não pensou em nada. Fazendo um paralelo com o nosso texto, meus irmãos, quando a minha oração está contaminada pela busca do meu prazer, é apenas isso que eu quero, satisfação. Isso que significa gastar em seus prazeres. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você sabe qual é o grande problema do prazer? Além dele não satisfazer, ele é altamente viciante, se ele for um fim em si mesmo. E estou me referindo a vício mesmo. Não precisa ser necessariamente uma droga. Ok? Há um ponto na nossa vida que nós temos que examinar se o nosso mero lazer não se transforma em uma fuga para nós. Você sabe o crente que tira férias e tira férias de Deus também? Nas suas últimas férias, você manteve uma vida devocional ou isso é coisa da igreja? Eu estava de férias, pastor. Confesso que me surpreendi uma vez que eu estava de férias e a pessoa perguntou se eu podia pregar. Eu estou aqui com a família. Ah, o senhor está de férias, então me desculpe. Por quê? É cansativo? É. É exercício? É, mas é um prazer. Não, irmão. Estarei lá.
Estarei lá para pregar sem problema algum. Mas sem pedir para ser pastor interino da sua igreja agora nesses 30 dias, eu prefiro não. Eu volto a perguntar, meu irmão, quando você sai de férias, quando você sai de lazer, de passeio, você fala para Deus lá na sua casa, né? Porque não pode fazer isso com aqui, porque não é templo, né? Não é igreja. Igreja somos nós. Então você faz, Senhor, eu já volto, tá? Tá aqui o pote de água, pote de ração. Mas você espera aí que passa 3 dias lá no sítio, lá no banho. Vou lá para Tepequém, vou lá para Mucajaí, sei lá para onde você vai. Vou para Manaus. Então aí quando eu voltar, aí Deus fica para trás. Isso revela, meus irmãos, que está alguma coisa fora do lugar. E eu não estou me falando de ninguém específico, porque eu nunca viajei com você. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitos e muitos anos atrás, viajava com um casal. E aí no meio da viagem foi sugerido assim, vamos hoje à noite ter um culto, um tempo devocional. E alguém teve a audácia de dizer, mas em plena férias? Sim, crente. Isso demonstra, meus irmãos, como que o prazer, o lazer, se transformou numa fuga. E como se Deus fosse algum tipo de prisão. Se você não encontra verdadeiro descanso na presença de Deus, se o reino é um lugar cansativo para você, esse aí é um ótimo lugar para você começar a questionar suas motivações, seus gostos. Todo prazer, meu amado, não é necessariamente pecaminoso, é a maneira como nós o tratamos. E nesse contexto aqui, tem se tornado o centro das motivações, dos objetivos e trazendo conflito, porque uma vez que alguém estava atrapalhando o que alcançasse o meu prazer, o meu desejo, a minha paixão, não prestava, não servia. Isso às vezes acontece dentro do nosso lar ou mesmo em outras situações. Nesse segundo ponto, nós temos, na verdade, 2 aplicações. E a primeira está aí, ó. Vamos ler juntos, irmãos? Qual a motivação nas petições a Deus? Será que a oração está recheada de vontades egoístas? Não adianta tentar camuflar a motivação com pedidos hipócritas e travestidos de santidade. O Senhor conhece nossos desejos mais profundos. Ele sabe qual nossa verdadeira motivação. Podemos enganar os outros com palavras bonitas, mas nunca enganaremos o Senhor. Uma das coisas que me chamou a atenção, meus irmãos, sobre como que muitas vezes nós temos uma vida desequilibrada, que às vezes nós queremos ter essa fuga, de certa forma, como eu mencionei, umas férias, etc. Isso tem a ver, de novo, com a nossa disciplina semanal. Obviamente, nós não temos que guardar o sábado, mas o princípio do mandamento permanece. É nós separarmos um tempo durante a semana que não seja para trabalho e seja para o Senhor, a família, para descanso. Perceba que um pastor amigo meu falou uma coisa com muita propriedade, que muitas vezes a gente acha que vir à igreja no domingo é cansativo, é trabalhoso, quando na verdade deveria ser descanso. Mesmo que você tenha uma função na igreja. Deveria ser algo que trouxesse para você certo refrigério. Pelo tempo separado, especial para meditar na palavra. Em lugar de ficar lidando com planilhas de cálculo, ou com clientes, ou com problemas, números e sei lá mais o que, conceitos. Agora você separa um tempo, além dos outros momentos durante a semana, para ter um descanso, um refrigério, um tempo com o Senhor. Mas tudo depende, amados, da maneira como nós encaramos. Se é mais uma tarefa, se é mais uma missão, algo assim obrigatório, aí realmente fica difícil ser tão valorizado.
Aí isso vai se refletir, meus irmãos, também na nossa oração. O que motiva a sua oração? Você realmente quer a vontade de Deus? Em diversas vezes no aconselhamento, quando a pessoa termina de contar a sua história, eu geralmente pergunto para a pessoa também se ela quer realmente que Deus realize a vontade de Deus na sua vida. Ou se ela gostaria de sair só dali com uma palavra que não é verdadeira, né? De que não, vai dar tudo certo. Deus vai lhe abençoar. Ou, como o pessoal está dizendo agora, né? Já deu tudo certo. Se falar Romanos 8, 28, está ótimo, né? Mas geralmente não é não. Significa que o que você quer vai acontecer. Nós precisamos, irmãos, dobrar o nosso joelho e o nosso alvo precisa ser a glória de Deus. Como Deus vai ser glorificado na minha vida? Deus vai ser glorificado através do sim ou também vai ser glorificado através do não? Quando eu estou num conflito e eu escolho, pela graça de Deus, obviamente, sofrer a perda, em lugar de aumentar ainda mais o conflito, eu recuo, dou outra face, ando a segunda milha. Começa a entender o Sermão do Monte aí? E Deus está sendo glorificado, meu irmão. Você está dizendo, Senhor, Tu és mais capaz de lutar as minhas lutas do que eu. E Ele realmente é. Deus não precisa, meu amado, da sua ajuda para transformar as pessoas. Se Ele for usar você na vida das pessoas, Ele vai usar. Mas Ele não precisa dizer, Senhor, deixa comigo que eu vou ensinar para ele. Eu vou mostrar para ele como é que a coisa é. Chega um ponto, amados, na vida das pessoas que você precisa, né, é como se você estivesse segurando em correntes para evitar que a pessoa bata contra uma parede. Tem um momento em que você tem que dizer, vai. E nem sempre é fácil. Mas sabe o que é isso? Dependência de Deus. É dependência enquanto estamos sendo usados falando, e é dependência quando estamos sendo usados sem falar nada. Eu me lembro, meus irmãos, que uma vez eu insisti tanto numa questão, inclusive com um homem mais velho do que eu, diácono da igreja. E sim, eu estava certo, mas insisti tanto na questão que um pastor amigo meu me chamou lá fora, me lembro até hoje. O dia que você estiver comigo na Ilha Governador, foi bem aqui, ó, que eu recebi esse pito. Ele virou para mim e disse assim, Joverci, você não é Deus. E nos segundos que me levaram para eu compreender o que ele estava dizendo, o camarada quer ir de encontro à parede, chega um ponto que ele diz assim, deixa. Todo mundo sabe que ele está errado. Mas você está se tornando ainda pior do que ele do que em insistir em ser a corrente que vai evitá-lo de fazer o que ele quer fazer. Eu sou muito grato a ele, meus irmãos, porque aprendi ali na minha juventude uma lição preciosa, que obviamente falhei e tive que lembrar dessa lição várias vezes. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é a oração a verdadeira a qual o Tiago está nos conclamando aqui, nos leva à dependência de Deus, em lugar de querer tomar tudo nas nossas mãos. O segundo ponto tem essa segunda parte, que ele vai falar que também essa polêmica, essa dificuldade vem através da amizade com o mundo. Esse conflito. Tiago compara a troca de prioridades e a busca pelos próprios desejos e prazeres como um adultério espiritual. E aí, meus irmãos, não há como não fazer a conexão com a palavra de Oséias. É a mesma ideia. E é mais interessante, meus irmãos, porque agora não tem Baal, não tem Astarote, não tem falsos deuses como na pregação da noite.
Muito pelo contrário, não tem nada a ver disso. Viu que eu mencionei, meus irmãos, nas mensagens de Oséias, de que, claro, ninguém aqui tem uma estatuazinha de Baal em casa. Ninguém aqui, espero eu, está botando incenso para Buda em casa ou para sei lá quem. Ninguém tem a estatuazinha de São Jorge, está em casa botando vela. Mas o texto de Oséias ainda serve para nós porque Tiago usa a mesma expressão, adúlteros, adultério espiritual. Como? Quando nós começamos a usar o método, o recurso, o jeito do mundo para resolver os conflitos. Agora, meus irmãos, deixa eu fazer um enorme parênteses aqui, preste bastante atenção. Jesus diversas vezes, meus irmãos, debateu, confrontou, teve conflito, por exemplo, com os religiosos da sua época, ou praticamente, principalmente com eles, né? Saduceus, fariseus e escribas, ok? Aí é que está, meus amados, a grande dificuldade que nós temos. Deixa eu explicar. Nós não conseguimos passar da escola nem de dente de leite. E nós queremos jogar com os sêniors. Aqueles que já passaram pela carreira, já ganharam vários títulos e agora jogam só para fazer demonstração. Sabe o que eu estou me referindo? Se você não consegue passar por um conflito de confrontação como Jesus passou, sem pecar, volta para o dente de leite e fica lá quietinho no teu canto. Porque essa é a grande diferença. Eu não sei, meus irmãos, que se você me pegasse e me colocasse no mesmo lugar que Jesus, se eu conseguiria, em todas as circunstâncias, agir como ele agiu. É muito mais provável que eu fosse mais próximo de Pedro. Com espada desembainhada, cortando a orelha. Senhor, devemos orar para que venha fogo do céu sobre esses infidéis aqui. Não é isso, Pedro? O que Jesus responde para ele? Você não sabe que tipo nós somos, quem nós somos? Você não está entendendo nada ainda. Aquilo é claro, meus irmãos, é um dente de leite querendo jogar como sênior. Está fora da liga dele. E nós temos que aprender, meus irmãos, isso é um enorme desafio, não sei se é para você, mas para mim é a hora de dizer, olha, eu não consigo debater, lidar com isso, com esse conflito, sem pecar. Então, estou me retirando da arena. Você me perdoe. Se você precisa aprender a fazer isso no seu casamento, você precisa aprender a fazer isso entre os seus irmãos em casa, você precisa aprender a fazer isso dentro da sua igreja, você precisa aprender a fazer isso dentro do seu trabalho. Qual é o momento em que você não consegue mais lidar com aquela situação sem pecar? Porque todo mundo quer ser como Jesus, pegar um chicote e sair limpando o templo, né? Mas só nessa parte. A parte que nós raramente copiamos, ou pelo menos não conseguimos copiar, é a parte que, obviamente, Jesus fez tudo isso sem pecar, sem cometer adultério espiritual, em usar os métodos, o sentimento ruim do mundo naquilo que ele estava fazendo. E assim, meus queridos, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, nós vimos que, sim, há uma maneira de agir no mundo sem se tornar amigo do mundo. Estar próximo dele sem se transformar em parceiro, copiador daquilo que o mundo está fazendo. Isso só tem como ser feito se nós entendemos as nossas limitações, crescermos espiritualmente e agirmos nos conflitos conforme Deus quer, não a forma como nós queremos. Em Tiago também nós aprendemos que a ira do homem não produz o que, irmãos? A justiça de Deus. O que esse texto está falando? Deus não precisa da sua espada vingadora, da tua, tá? Não é da sua, não, da tua espada vingadora. Guarda a tua espadinha, que inclusive não é nem lá essa coisa toda, está mais para uma adaga.
Porque aos nossos olhos, né? Nem Excalibur tem que fazer todo o movimento para poder, senão pega no chão. Mas quando Deus abre os nossos olhos, a gente te vê com um negocinho desse tamanho, a faquinha de cozinha, achando que é um grande defensor da justiça. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tradução: Deus não precisa da sua ajuda. Muito menos uma ajuda pecaminosa. Você não é Deus. Vamos juntos, irmãos? Já parou para pensar como é duro ser chamado de adúltero? Em alguns países ainda existe o apedrejamento para casos de adultério, assim como aconteceu no contexto bíblico. Muitos cristãos deixam de desfrutar um relacionamento fiel com o Senhor e preferem traí-lo com o mundo. Você gostaria de ser traído? Ficaria feliz ao ver seu cônjuge com outro ou outra? Tenho certeza que não. Agora pense um pouco como Deus nos olha quando somos infiéis a Ele. Eu sei, meus amados, que a imagem parece muito forte. É bem-vindo ao mundo de Tiago, mas a ideia é essa. É por isso, meus irmãos, que Deus usa. Talvez você tenha esse mesmo pensamento sobre Osés. Pastor, eles estavam só lá, acendendo a velinha para umas imagenzinhas e tal. E é claro, né, oferecendo seus filhos recém-nascidos para Moloque, né, diga-se passagem. Mas precisava destruir a vida de Osés para provar isso aí? Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que nós não levamos o pecado tão a sério como Deus. Este é o problema. Para nós, Deus exagerou na ilustração de Oséias. Tiago exagera na sua linguagem. Não, nós é que não exageramos na maneira como vemos o nosso pecado. De novo, você já se converteu, né? Aí antes de se converter você vivia na bagaceira, né? Você tinha 30 amantes, você era viciado, você matava, você votava no... deixa para lá. Então, aí você se converteu. Aí você largou essas coisas verdadeiramente atrozes, ruins, para trás. Parabéns. Agora chegou a parte mais difícil. Lidar com as raposinhas, com as pequenas coisas que permeiam a nossa vida. Que estão mais ligadas não a hábitos, mas a personalidade. Aí é que reside, meus amados, a nossa verdadeira amizade com o mundo. Porque você está convertido e continuar com as suas 30 amantes, mas eu acho complicada essa conversão aí. Eu colocaria sob suspeição, mais do que período probatório. Eu ia dizer, camarada, vai te converter, porque alguma coisa está muito errada. É por isso que alguém disse uma vez que já viu muita gente excluída da igreja porque adulterou, mas nunca vi alguém excluído porque é fofoqueiro. Já viu essa expressão que o pessoal coloca? Chá comigo, um dia acontece. O ponto aqui, meus irmãos, é que às vezes nós temos essas fragmentaçõezinhas, essas rachadurazinhas que nós não nos importamos. E elas são muito sérias. E às vezes mais difíceis de tratar na nossa vida do que qualquer outra coisa. Para terminar, por meio da inimizade com Deus, né? Ele fala sobre ser amigo de Deus e aí ele vai fazer uma última pergunta no nosso texto. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Eis aí a inimizade com Deus. A troca do que Deus valoriza e almeja por nós, por aquilo que ele despreza e condena, é inimizade contra Deus. Não importa o grau, o tamanho, o impacto daquilo que está sendo usado. Inimizade contra Deus. Tal inimizade gera o que em Deus, irmãos? Olha a palavrinha aí que a gente não gosta muito. E agora aparece no lugar mais incômodo ainda, sendo atribuído a Deus. Deus está com ciúmes de nós. Irmãos, a palavra ciúme no Antigo Testamento é diversas vezes usada também como zelo. Ok? Não é aquela ideia daquela mulher que, né, conhece aquela história? Amor, onde você está? Amor, estou no pronto-socorro. Eu vinha do trabalho, o carro capotou 3 vezes.
vou precisar de um transplante, fratura exposta, mas a Renata me trouxe aqui e é possível que vai me salvar. Aí a mulher responde o quê? Quem é Renata? Você conhece essa, né? Não, não é isso aí. Não é isso aí mesmo. Também não é o ciúminho que você tem que alguém use as suas coisas. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de Deus. Você é propriedade dele. Não, pastor, eu gosto mais de pensar que eu tenho um relacionamento de amor com Jesus. Que lindo. Você é escravo da orelha furada, parceiro. Doulos. A qual nossas versões, infelizmente, traduzem sempre como servo. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Nem os filhos dos escravos lhe pertenciam. Não tem nada a ver com a escravidão brasileira, a escravidão greco-romana. Nem os filhos. Se uma filha de um escravo queria casar com outra pessoa, tinha que pedir autorização ao seu proprietário. Essa é a ideia deste zelo, deste ciúme. Algo que pertence a Deus está sendo usado fora dessa propriedade. Agora, esse versículo, meus irmãos, ele tem uma curiosidade. Nós lemos, repetindo: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, quem tem fortes ciúmes nessa tradução? O Espírito, correto? Entendido? Mas há duas possibilidades nesse versículo. Primeiro, o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, que é o que está na NVI, ok? Mas também pode ser, olha só, ou ele, Deus, tem fortes ciúmes do Espírito que fez habitar em nós. Porque o Espírito que ele fez habitar em nós tem um adjetivo, é Espírito Santo, que não convive, não suporta o pecado, a amizade com o mundo. Então eu acho interessante, meus irmãos, porque quer você leia de uma maneira, quer você leia de outra, que é uma dificuldade gramatical do grego, só torna o versículo mais edificante ainda, ao meu ver. Porque quer seja que o Espírito tem ciúme de mim, ou quer seja que Deus tem ciúme da forma como eu estou usando a minha vida, uma vez que o Espírito está em mim, ele tem ciúme desse Espírito Santo, tudo bem. Deus não concorda. Deus não suporta, não vai aturar que eu viva dessa maneira. Meus irmãos, a nossa oração precisa ser: Deus, me pare. Tal como a oração, se não me engano, de Agostinho, né, que dizia: Senhor, onde os meus planos estiverem fora, contra o Senhor, fora da tua vontade, destrua-os. Todos nós, meus irmãos, já estivemos empolgados com alguma coisa. Empolgados com uma faculdade, com um casamento, com um namoro. Empolgados com alguma coisa. Enquanto você está nesse namoro, antes desse casamento realmente acontecer, antes de você comprar aquilo, antes de você fazer aquela viagem, você tem condição de dizer: Senhor, se não for da tua vontade, me pare, me impeça. Cancela o que eu estava planejando. Tem coragem de fazer isso? Deus pode ser, meus irmãos, realmente um tremendo estraga-prazeres. Você sabe de onde eu tirei agora essa palavra, né? Do texto. Porque são esses prazeres que estão me levando à inimizade com Ele. Então, Senhor, sejam estraga-prazeres. Na semana que vem, vocês vão ler o versículo 15. Alguém lê o versículo 15 para mim, por favor? Semana que vem não, por favor, daqui a 2 semanas. Tiago 4,15. Eu tenho colocado, meus irmãos, esse versículo ao lado de todos os meus planos, com temor. Porque não é fácil, não. Às vezes você planeja uma coisa, vai acontecer assim, depois parte B, depois parte C, está tudo planejado. Deus agora só assina.
Mas em lugar disso tenho tentado colocar embaixo Tiago 4,15. Pode ler? Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Daqui a 2 semanas nós vamos ver que Tiago está criticando aqueles que fazem planos e depois de tudo prontinho, fala: Senhor, tá aí, ó, 3 vias carbonadas, só assinar. Qual cartório que o senhor tem, firma? Aí no versículo 15 diz, em vez disso, você diz: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Porque, irmãos, se Deus quiser, é algo tão sem sentido na nossa cultura como Deus te abençoe. É ou não é? Estou preparando um vídeo sobre isso, sobre expressões evangélicas que precisam ser resgatadas seu significado, porque virou, tá tudo bem? Você realmente gostaria que alguém dissesse para você: não, não tá não, senta aqui que eu quero... Não, eu perguntei para perguntar. Não quero de verdade saber o que está acontecendo com a sua vida. E às vezes as expressões evangélicas se tornam assim. Quais são algumas conclusões, irmãos, do nosso estudo? Práticas mundanas são mais do que aquelas mais famosas que são lembradas, né? Podemos tê-las debaixo de uma aparência de piedade. Podemos estar fazendo coisas muito erradas e ainda assim estar com essas práticas mundanas. E assim, porque não são coisas muito claras, né? A gente vai deixando passar. Eu acho muito edificante, meus irmãos, quando, pelo menos no grupo de vida que eu convivo, né, e com certeza acontece nos demais também, durante a semana no compartilhar do devocional, não acontece sempre, que às vezes alguns compartilhares a pessoa simplesmente escolhe alguma coisa, mas não foi tão impactante assim, porque aquilo que foi realmente impactante é muito íntimo para compartilhar, e eu entendo isso. Mas às vezes a pessoa quer rasgar o coração, né, e quer falar: não, esse dia aqui Deus mostrou isso porque eu estou assim, eu estou assado e a coisa e tal. E eu acho interessante, meus irmãos, que é muito difícil. Eu acho que pode até acontecer, mas é improvável, que alguém vai chegar num grupo de vida, né, e dizer assim: esse texto aqui me confrontou porque eu estou roubando dinheiro da minha empresa. Ou eu estou tendo um caso extraconjugal. São as raposinhas que a gente vai tratando lá. Como que as pequenas coisas têm drenado a nossa vida. Pois é, como diz aqui a nossa aplicação, nossa conclusão, práticas mundanas são mais do que aquelas mais famosas. Mas eu ainda assim estou sendo confrontado por Deus nessas pequenas coisas também. Número 2, nossas orações falam muito do que está em nosso coração e, portanto, como iremos em nossos relacionamentos. Ou seja, a minha oração pode ser algo que posso detectar se eu vivo uma vida egocêntrica ou uma vida que realmente é voltada também para os outros. Essa é uma das razões, meus irmãos, porque nós fazíamos antigamente, paramos e agora estamos voltando, mesclando, que muitas vezes a nossa sexta-feira, em lugar de nós fazermos uma lista de compras, que de novo não é em si ruim, nós temos um exercício, digamos assim, de treinamento, em que você pega o microfone e você apenas ora. E eu, em determinada mensagem, não lembro se 2 ou 3 ou 4 semanas atrás, a mensagem desafiou você a passar uma semana orando sem pedir nada. Como é que foi a sua experiência? Ou pareceu aquela hora que você senta assim com a pessoa: e aí? Só. Como é que tá? Tá bom. E o tempo passa. Você não tem assunto. Será que você conseguiria ficar 15 minutos? Jesus reclamou de 1 hora, eu estou falando de 15 minutos. Em íntima conversa com o seu Deus. Sem necessariamente dizer: Senhor, então, eis aqui a lista de hoje. Preciso, me dá, que aliás é o nome da sanguessuga, me dá, abençoa, cura. Porta de emprego. Até amanhã. Será que nós temos como sair, meus irmãos, da nossa vida de oração a só isso? De novo, não é errado. Paulo diz: em tudo sejam conhecidos diante de Deus as suas súplicas
inclusive com ação de graças. Mas o ponto é que se pedido for a única coisa que me leva à oração, a minha vida de oração vai ser bem pequenininha, a não ser que eu vá ficar pedindo pedindo a mesma coisa várias e várias vezes durante o dia. Há de se ter um equilíbrio, e esse equilíbrio revela bastante o que está no nosso coração e influencia também os nossos relacionamentos. Último ponto. Reconheça as áreas de conflitos horizontais e a relação delas com a sua situação vertical. Estamos andando lá para a primeira parte do nosso estudo. Está com conflito. Aonde isso está revelando alguma coisa da sua vida espiritual? Aonde isso está mostrando imaturidade, falta de crescimento? E você precisa tratar daquilo. E isso começa no vertical, no relacionamento com Deus. Ninguém, meus amados, que está ali agarrado no pé do trono de Deus, tão perto que está, e ao mesmo tempo está em conflito com os outros. Eu me lembro, meus irmãos, uma vez que eu vim de um retiro, e naquela época eu ligava muito para gozação de esporte, de futebol, etc., né? Caía na pilha mesmo. Eu não tinha compreendido ainda o que é torcer para o mais querido do Brasil. Estou brincando. Mas, coisas de juventude, né? Então eu vim de um retiro, mas aquele retiro, aquele que a palavra que você saiu, que você foi desmontado, montado de novo, e você vem, né, pisando na nuvem, querendo pegar capiroto pelo pescoço, evangelizando até os irmãos da igreja e tal. E aí eu cheguei no ambiente e o que acontece muito raramente, o meu time tinha perdido. Então, e aí obviamente veio a gozação. Literalmente parecia que as pessoas estavam falando outro idioma. O conflito completamente besta, é claro, no qual eu entrava antes, se tornou durante, infelizmente, só uns bons dias, porque esse é o problema do evento, você sai de lá, depois faz assim. É como o espinafre do Popeye, ou o amendoim do Super Pateta. Você reclina sobre o evento, depois o efeito passa. Mas nos dias que eu ainda estava empatetado com o super amendoim do retiro, o conflito lá da gozação, da zombaria do resultado do futebol, fomos jogar bola. Eu só estava faltando eu fazer gol contra de propósito para ajudar outro time que estava muito ruim. Irmãos, é incrível como que isso aqui afeta isso aqui. Mas nem só de retiro viverá o homem. Nós vivemos, amados, de um dia a dia em que a amizade com Deus, a caminhada diária com Deus tem o objetivo claro de resolver os conflitos também, de resolver os conflitos na nossa vida. Se não está resolvendo, eu tenho que voltar e questionar o que está acontecendo. Qual é a origem disso que eu estou vivendo? Esse é o foco do nosso devocional, meu irmão. Se o devocional, a leitura da palavra, não é sobre algo grande, olha mais profundo, vê se não é sobre algo pequeno, entre aspas, né, mas que ainda assim afeta, que está acontecendo na minha e na sua vida. Por isso que não pode ser aquele devocional, fiz. É por isso que Jesus ia para o lugar deserto. É por isso que Jesus se retirava. Porque ele sabia que aquele tempo era de refrigério, de renovar de forças para enfrentar a universidade, para enfrentar o trabalho, para enfrentar as pessoas, para enfrentar a nós mesmos. Que nós possamos, irmãos, um texto tão pequeno, né? 5 versículos em Tiago, tomar essas lições de forma muito preciosa para cada um de nós. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos colocar de pé, queridos?
Senhor Deus, precisamos da Tua ajuda, da Tua companhia. Muito obrigado, Deus, pela forma direta, franca, com que Tiago trata, ó Deus, questões claras na nossa vida, ou que pelo menos deveriam ser. Ajuda-nos, ó Senhor, que nós possamos olhar para a nossa vida muito mais do que olhamos para os outros, no sentido de que, em lugar de procurar a origem e o do problema nos outros, procurarmos em nós mesmos. Em lugar, ó Deus, de termos a atitude de Adão, a mulher que tu me deste, possamos ter uma atitude diferente de dizer, eu pequei. A mulher que tu me deste, sim, eu entendi, ela teve o papel dela. A serpente também, mas eu pequei. Era minha responsabilidade, o pecado estava à minha porta. E a mim cumpria dominá-lo. Se eu posso, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajudar, ó Pai, a já perceber agora, aplicando na nossa vida, como colocar essas coisas em prática. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.